Sigmund Freud explica: por que você se apega a quem não te escolhe? Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem a si mesmas depois de uma decepção amorosa. Se essa pessoa não me escolheu, por que eu ainda penso tanto nela? À primeira vista, isso parece contraditório. Se alguém não demonstrou o mesmo interesse, se alguém se afastou, se alguém escolheu outro caminho, por que justamente essa pessoa continua ocupando tanto espaço na sua mente? Segundo Sigmund Freud, os sentimentos humanos nem sempre seguem a lógica. Na verdade, grande parte da nossa vida emocional acontece em uma região da mente que não controlamos completamente. E é justamente por isso que algumas pessoas se tornam tão difíceis de esquecer. Porque o apego nem sempre nasce da reciprocidade. Muitas vezes ele nasce da falta dela. Quando alguém corresponde aos seus sentimentos de forma clara, existe uma sensação de estabilidade. Você sabe onde está pisando. Você entende o que está acontecendo. Mas quando alguém não escolhe você, algo diferente acontece. Surge uma lacuna, uma pergunta sem resposta, uma sensação de incompletude. E a mente humana possui uma dificuldade enorme em lidar com aquilo que parece inacabado. Por isso, muitas vezes, você não se apega apenas à pessoa. Você se apega à tentativa de entender, à tentativa de resolver, à tentativa de mudar um resultado que não aconteceu da forma que desejava. Freud observava que o ser humano possui uma tendência natural a repetir experiências emocionalmente marcantes, mesmo quando essas experiências causam sofrimento. E isso ajuda a explicar por que algumas pessoas continuam emocionalmente presas a quem não as escolheu. Não porque gostam de sofrer, mas porque existe algo naquela história que a mente ainda está tentando elaborar. Algo que parece não ter sido concluído. E quanto mais a situação permanece aberta emocionalmente, mais espaço ela ocupa dentro de você. É por isso que, em muitos casos, a dor não está apenas na rejeição. Está na ausência de encerramento, na sensação de que havia algo que poderia ter acontecido, algo que quase aconteceu, algo que talvez tivesse dado certo em outras circunstâncias, e poucas coisas prendem tanto a mente humana quanto a palavra talvez. O problema do talvez é que ele alimenta a imaginação. Quando uma história termina de forma clara, existe sofrimento, mas também existe definição. Já quando ela termina cercada de dúvidas, a mente continua trabalhando. Você revisita conversas, analisa mensagens, lembra de momentos específicos, procura sinais que talvez tenha ignorado e, sem perceber, continua emocionalmente investido na situação. Freud acreditava que muitos dos nossos desejos mais profundos não estão relacionados apenas ao presente. Eles também se conectam a experiências anteriores da nossa vida. Por isso, às vezes, uma rejeição parece muito maior do que deveria, porque ela não ativa apenas a dor daquele momento. Ela desperta sentimentos antigos. Sentimentos de não ser escolhido, de não ser visto, de não ser prioridade. E quando essas emoções entram em cena, a situação deixa de ser apenas sobre aquela pessoa. Ela passa a tocar feridas muito mais profundas. Talvez seja por isso que algumas pessoas conseguem seguir em frente rapidamente, enquanto outras permanecem presas durante meses ou anos. Nem sempre a intensidade do sofrimento está relacionada à relação em si. Muitas vezes ela está relacionada ao significado emocional que aquela relação adquiriu. A pessoa deixa de representar apenas ela mesma. Ela passa a representar validação, aceitação, reconhecimento, valor pessoal. E quando isso acontece, perder aquela pessoa parece muito maior do que perder uma simples conexão. Parece perder a oportunidade de finalmente receber algo que você desejava profundamente. É por isso que tanta gente confunde apego com amor. Porque o apego costuma ser intenso, obsessivo, persistente. Mas intensidade não significa necessariamente profundidade. Às vezes, aquilo que você chama de amor é apenas uma necessidade emocional tentando encontrar resolução. E quanto mais você acredita que apenas aquela pessoa pode preencher esse vazio, mais forte o apego se torna. Porque agora não é apenas uma questão de gostar de alguém. É uma questão de acreditar que precisa ser escolhido por aquela pessoa para finalmente se sentir suficiente. E aqui existe uma armadilha emocional muito perigosa. Quando alguém não escolhe você, é comum transformar essa situação em uma missão. Você começa a pensar: se eu conseguir fazer essa pessoa me escolher, vou provar meu valor. Mas o problema é que o valor de alguém
não deveria depender da decisão de outra pessoa. Mesmo assim, a mente emocional frequentemente cria essa associação. E quanto mais difícil parece conquistar alguém, mais importante essa conquista se torna. Isso acontece porque o cérebro tende a atribuir maior valor àquilo que considera raro ou difícil de obter. Por isso, muitas vezes, a indisponibilidade aumenta o interesse. Não porque a pessoa seja necessariamente melhor, mas porque a dificuldade cria uma sensação de desafio. E desafios costumam capturar nossa atenção de forma intensa. Freud observava que muitos comportamentos humanos são influenciados por desejos inconscientes, desejos que nem sempre percebemos. Por isso, às vezes, você acredita que está lutando por amor, quando, na verdade, está lutando por validação. Está tentando provar para si mesmo que é digno de ser escolhido, que é suficiente, que merece atenção. O problema é que nenhuma escolha externa consegue resolver definitivamente uma insegurança interna, porque mesmo que a pessoa voltasse, mesmo que escolhesse você, a necessidade emocional continuaria existindo e mais cedo ou mais tarde encontraria outra forma de se manifestar. Talvez a pergunta mais importante não seja por que essa pessoa não me escolheu, mas sim, por que a escolha dessa pessoa se tornou tão importante para mim? Porque a resposta para essa pergunta costuma revelar muito mais sobre a origem do apego do que qualquer análise sobre o comportamento do outro. Quando Freud falava sobre os mecanismos inconscientes da mente, ele chamava a atenção para algo que continua extremamente atual. Muitas vezes, não nos apaixonamos apenas pela pessoa que está diante de nós. Nos apaixonamos pelo significado que ela assume dentro da nossa história. Por isso, duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. Uma recebe uma rejeição, sofre por algumas semanas e segue em frente. Outra recebe uma rejeição parecida e passa meses pensando no assunto. A diferença nem sempre está na intensidade do relacionamento. Muitas vezes, está no significado emocional que aquela experiência adquiriu. Imagine alguém que passou grande parte da vida tentando ser aceito, tentando agradar, tentando provar seu valor. Quando essa pessoa encontra alguém que desperta seu interesse e não a escolhe, a dor não fica restrita ao presente. Ela se conecta a todas as outras experiências em que houve a sensação de não ser suficiente. E é exatamente isso que torna o sofrimento tão intenso. Porque a mente não está reagindo apenas ao que aconteceu agora. Ela está reagindo a uma história inteira. Por isso, em alguns casos, a rejeição parece quase impossível de superar. Ela toca em lugares muito antigos, lugares que já existiam antes daquela pessoa aparecer. E enquanto essas feridas permanecem inconscientes, existe uma tendência de procurar fora aquilo que precisa ser trabalhado dentro. A pessoa acredita que será feliz quando for escolhida, quando receber uma mensagem, quando conseguir uma nova chance. Mas a verdadeira questão continua sem resposta. Por que essa aprovação se tornou tão necessária? Por que a validação de alguém ganhou um peso tão grande? Essas perguntas costumam ser desconfortáveis, mas também costumam ser transformadoras, porque é nesse ponto que a atenção deixa de estar totalmente voltada para o outro e começa a voltar para si mesmo. E muitas vezes o início da cura acontece exatamente aí. Existe também outro aspecto interessante. Quanto menos disponível alguém é, mais espaço essa pessoa tende a ocupar na imaginação. Parece injusto, mas acontece com frequência. Quando tudo está claro, a mente descansa. Quando tudo está definido, existe menos necessidade de análise. Mas quando alguém envia sinais contraditórios, desaparece, retorna, demonstra interesse e depois se afasta novamente. A mente entra em estado de alerta. Ela tenta decifrar o comportamento, tenta prever o próximo movimento, tenta encontrar lógica na inconsistência. E quanto mais energia mental é investida nessa tentativa, mais difícil se torna desapegar. Porque o apego não cresce apenas através dos momentos vividos. Ele também cresce através da atenção. Quanto mais você pensa em alguém, mais importante essa pessoa parece se tornar. Quanto mais importante parece se tornar, mais você pensa nela. E assim se cria um ciclo que muitas vezes é confundido com amor, mas que pode ter muito mais relação com ansiedade e expectativa do que com conexão verdadeira. É por isso que algumas pessoas passam meses pensando em alguém com quem tiveram poucos encontros.
enquanto outras conseguem superar relacionamentos muito mais longos. A duração da relação nem sempre determina a intensidade do apego. O que determina é o impacto emocional, a quantidade de expectativa, o número de perguntas sem resposta e principalmente o quanto aquela pessoa passou a representar dentro da sua vida emocional. Quando você entende isso, começa a perceber que o apego não é apenas sobre o outro. Ele também é sobre a forma como sua mente construiu significado ao redor daquela história, e isso muda completamente a maneira de enxergar a situação. Uma das razões pelas quais é tão difícil desapegar de quem não escolheu você é que existe uma tendência natural de idealizar aquilo que não foi vivido completamente. Quando uma história termina cedo demais, a imaginação assume o controle. Você não vê apenas o que aconteceu. Você vê o que poderia ter acontecido. Você imagina conversas que nunca existiram, momentos que nunca aconteceram, um futuro que nunca chegou. E aos poucos, essa versão imaginária começa a parecer tão real quanto a realidade. O problema é que você não está mais comparando a pessoa com fatos. Está comparando a realidade com uma fantasia. E a fantasia quase sempre vence, porque nela não existem defeitos, não existem conflitos, não existem incompatibilidades, existe apenas potencial. Freud observava que o desejo humano frequentemente se alimenta da falta, daquilo que não foi plenamente alcançado, daquilo que permanece distante. Por isso, em alguns casos, a impossibilidade aumenta ainda mais o interesse. Não porque a pessoa seja extraordinária, mas porque a mente transforma a distância em valor. E quanto mais inacessível algo parece, mais especial pode se tornar dentro da imaginação. O problema é que viver preso ao potencial impede você de enxergar a realidade. Impede você de perceber quem realmente está disponível, quem realmente demonstra interesse, quem realmente escolhe ficar. Porque toda a sua atenção continua voltada para uma história que existe mais dentro da sua mente do que no mundo real. E essa é uma das armadilhas mais silenciosas do apego. Você continua emocionalmente comprometido com uma possibilidade, enquanto a vida continua acontecendo ao seu redor. Existe uma pergunta desconfortável que poucas pessoas fazem a si mesmas. Será que eu quero essa pessoa? Ou quero a sensação de ser escolhido por ela? Pode parecer a mesma coisa, mas não é. E essa diferença muda tudo. Porque quando você realmente gosta de alguém, seu foco está na pessoa. Você observa quem ela é, como ela age, como trata você, como lida com os próprios sentimentos. Mas quando a necessidade principal é ser escolhido, o foco muda. Agora o centro da questão não é mais a pessoa. É a aprovação dela, é a validação dela, é a confirmação de que você é suficientemente interessante, atraente ou importante. E é nesse momento que o apego costuma se intensificar, porque a situação deixa de ser apenas afetiva. Ela se torna uma questão de identidade. A rejeição passa a ser interpretada como um julgamento pessoal, como se a escolha do outro fosse uma medida objetiva do seu valor. Mas não é. E nunca foi. Pense em quantas pessoas incríveis já foram rejeitadas. Quantas pessoas inteligentes, bonitas, gentis, interessantes. Nenhuma delas deixou de ter valor porque alguém não as escolheu. Mas quando estamos emocionalmente envolvidos, esquecemos disso, porque a mente tende a personalizar tudo. Se a pessoa se afastou, acreditamos que existe algo errado conosco. Se não respondeu, pensamos que não fomos suficientes. Se escolheu outra pessoa, concluímos que perdemos uma competição. Que essas interpretações aumentam ainda mais o sofrimento, porque agora não estamos lidando apenas com a perda de uma conexão. Estamos lidando com uma ameaça à nossa autoestima. E quanto mais a autoestima depende da aprovação externa, mais devastadora qualquer rejeição pode parecer. Talvez seja por isso que tantas pessoas permanecem presas a histórias que já terminaram. Não porque ainda exista uma possibilidade real, mas porque ainda existe uma necessidade emocional não resolvida. A necessidade de sentir que foram escolhidas, de sentir que eram importantes, de sentir que eram suficientes. E enquanto essa necessidade permanece ativa, o apego continua encontrando formas de sobreviver. Freud também observava algo curioso sobre o comportamento humano. Muitas vezes repetimos padrões sem perceber. Nos sentimos atraídos por situações semelhantes, por pessoas semelhantes, por dinâmicas emocionais semelhantes. Mesmo quando essas experiências terminam nos machucando, é como se uma parte inconsciente da mente
estivesse tentando resolver algo antigo. Por isso, algumas pessoas percebem que vivem a mesma história várias vezes. Mudam os rostos, mudam os nomes, mudam os lugares, mas o enredo permanece parecido. Elas se interessam por pessoas indisponíveis, por pessoas confusas, por pessoas que demonstram interesse apenas parcialmente e depois se perguntam por que continuam sofrendo da mesma forma. Segundo Freud, isso pode acontecer porque o inconsciente tenta recriar situações familiares, mesmo quando essas situações não são saudáveis. O familiar gera uma sensação de reconhecimento, uma sensação estranha de conforto, mesmo que também gere sofrimento. E é justamente por isso que quebrar padrões exige consciência, porque aquilo que é familiar costuma parecer natural. Se você passou boa parte da vida precisando conquistar atenção, talvez ache normal precisar conquistar atenção no amor. Se passou a vida tentando provar seu valor, talvez ache normal precisar provar seu valor nos relacionamentos. Mas aquilo que parece normal nem sempre é saudável. Às vezes, o que chamamos de química é apenas familiaridade. Às vezes, o que chamamos de destino é apenas repetição. E perceber essa diferença pode mudar completamente a forma como você escolhe se relacionar. Porque muitas pessoas não estão apaixonadas apenas por alguém, estão apaixonadas por um padrão. Um padrão que se repete tantas vezes que parece inevitável. Mas não é. Todo padrão pode ser observado, todo padrão pode ser compreendido. E aquilo que é compreendido deixa de controlar você da mesma. Existe outro motivo pelo qual quem não escolhe você pode parecer tão difícil de esquecer. A esperança. A esperança é uma das emoções mais poderosas que existem. Ela mantém pessoas tentando, esperando, acreditando, persistindo. E isso pode ser algo maravilhoso em muitas situações da vida. Mas nos relacionamentos, a esperança também pode se transformar em uma prisão emocional, principalmente quando ela se alimenta de pequenas possibilidades. Uma curtida, uma visualização, uma mensagem ocasional, um retorno inesperado. Qualquer pequeno sinal passa a ser interpretado como evidência de que ainda existe uma chance. E enquanto existe uma chance, a mente continua investindo energia, continua esperando, continua imaginando. O problema é que a esperança prolongada pode impedir a aceitação, porque aceitar exige reconhecer aquilo que você não queria reconhecer. Exige admitir que talvez a história não vá acontecer da forma que você imaginou. E essa é uma das etapas mais difíceis de qualquer desapego. Não é abandonar a pessoa, é abandonar o futuro que você construiu ao redor dela. Porque muitas vezes o sofrimento não está apenas na perda do presente, está na perda de todos os planos, expectativas e fantasias que existiam sobre o amanhã. E é exatamente por isso que algumas despedidas parecem tão dolorosas. Você não está dizendo adeus apenas ao que aconteceu. Está dizendo adeus ao que imaginava que poderia acontecer. E isso pode levar tempo para ser processado emocionalmente.